Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Ele diz: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Isso aqui é muito sério, né? Falsos mestres que trarão ensinos perniciosos aí para o povo de Deus, né? Ele diz ainda, versículo 4: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto por exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas deles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Bom, o que Pedro está colocando aqui é o seguinte: Deus não poupou os anjos quando pecaram, né? Deus não poupou o mundo de ímpios na época de Noé, né? Deus não poupou Sodoma e Gomorra, cidades ali que estavam vivendo uma promiscuidade muito grande, mas livrou Ló, né? Então, o que ele está dizendo é que o Senhor sabe livrar aqueles que são piedosos, mas também sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, né? Então, isso está absolutamente conectado ao que está lá em cima. Os falsos mestres, né, estão atraindo sobre si mesmos a justa condenação de Deus, né? Versículo 12: Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto conferindo palavras, ou melhor, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade,
engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, né? Então, estes, depois de terem escapado das contaminações do mundo, de terem conhecido o Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos pelo pecado, esse último estado deles acaba sendo pior do que o primeiro, porque já não são mais ignorantes, né? Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Nesse capítulo 2, então, Pedro está se referindo àqueles entre os quais aqueles que fizeram parte do povo de Deus, mas se deixaram levar por caminhos tortuosos, né? Se tornaram falsos mestres, passaram a agir de forma dissimulada, voltaram à prática das paixões carnais e tudo mais, né? E estes acabam tendo uma punição muito pesada por já não serem mais ignorantes a respeito do Evangelho, né? Então, eu acho que esse é mais um daqueles textos que deve nos levar a olhar para nós mesmos, para o nosso próprio coração, para a nossa própria realidade espiritual, ao invés de ficarmos procurando na vida de outras pessoas a aplicação dessas coisas, né? É claro que acaba sendo inevitável uma hora ou outra, a gente perceber sinais dessas coisas aqui na vida de outras pessoas. Mas é importante que nós mesmos, ao olharmos para um texto como esse, nos curvemos diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, não permita que eu me desvie dos teus caminhos, que uma vez tendo conhecimento da verdade, eu venha a renegar estas coisas e venha a voltar à prática das obras antigas, a uma vida de imoralidade e de inclinação para o pecado. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me livra das tentações, de sucumbir às tentações, fortalece a minha fé. São essas coisas que nós temos que pedir a Deus diante de um texto como esse, né? Essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.